Se você está ansioso pelo episódio 9 de Digital Circus, oba, Circus, prepara, porque hoje eu vou te mostrar curiosidades muito interessantes sobre esse capítulo final. E antes de começar, já vale deixar claro uma coisa importante. O episódio 9 ainda não saiu, então aqui a gente não vai inventar spoiler nem fingir que viu o que ninguém viu. A ideia é mostrar tudo o que já se sabe de verdade sobre o episódio final de The Amazing Digital Circus. A primeira grande curiosidade é justamente essa. O episódio 9 não é só mais um episódio. Ele está sendo tratado como o encerramento da série. Digital Circus foi planejado como uma história fechada, com 9 episódios no total, contando o piloto como episódio 1. Isso significa que o capítulo 9 deve carregar um peso enorme dentro da história. Agora vem uma curiosidade que muita gente nem percebe, né? A série teve um crescimento tão grande que o projeto saiu de um piloto viral no YouTube para uma produção completa de temporada fechada. O piloto estreou em 13 de outubro de 2023, explodiu em popularidade e depois a série completa entrou em produção. Isso mostra que o episódio 9 não é só o fim de uma animação qualquer, mas o encerramento de um fenômeno que cresceu rápido demais na internet. Outra curiosidade é sobre a forma de lançamento. Mesmo com a série estando disponível na Netflix desde 4 de outubro de 2024, os episódios continuam estreando primeiro no YouTube, no canal da Glitch. Isso é bem importante porque mostra que a identidade original do projeto foi mantida. Digital Circus nasceu na internet e continuou priorizando esse formato. E isso puxa outra curiosidade muito legal. Segundo as informações públicas, a Netflix distribui a série, mas a produção manteve seu controle criativo. Esse ponto ajuda a explicar por que tanta gente sente que Digital Circus preservou a personalidade própria da obra, com aquele estilo estranho, desconfortável e ao mesmo tempo carismático. Mais uma curiosidade interessante é que até agora o episódio 9 chama a atenção justamente pelo que ainda não foi revelado. As fontes públicas mais confiáveis confirmam a existência do capítulo final e a data prevista, mas não trazem, por enquanto, um volume grande de informações oficiais sobre a história dele. Ou seja, parte da curiosidade em torno do episódio 9 vem justamente desse silêncio. Todo mundo sabe que ele é o fim, mas quase ninguém sabe exatamente como esse fim vai acontecer. E tem outro detalhe importante. O episódio 8 aumentou muito esse hype para o último capítulo. Como o 8º episódio saiu recentemente e deixou a série ainda mais perto do encerramento, a expectativa para o episódio 9 cresceu muito entre os fãs. Isso transformou o capítulo final em um dos lançamentos mais aguardados da animação na internet neste momento. Outra curiosidade forte é o formato da própria série. Digital Circus sempre trabalhou com uma mistura muito marcante de humor estranho, desconforto psicológico, visual colorido e temas mais pesados. Por isso, o episódio 9 carrega uma responsabilidade grande. Ele precisa fechar não só a trama, mas também o tom da obra, equilibrando mistério, emoção e identidade visual. Isso é uma inferência baseada no formato que a série manteve até aqui e no fato de esse ser o encerramento oficial. Também vale lembrar que a série tem inspiração em imagens de computador dos anos 90 e em ficção psicológica sombria, o que ajuda a me explicar por que o final desperta tanta curiosidade. Não é só uma história sobre personagens presos em um mundo estranho, é uma obra construída para gerar dúvida, desconforto e interpretação. Então o episódio 9 interessa tanto não apenas pelo que pode acontecer, mas pelo significado de como tudo será concluído. Outra curiosidade é que muita gente chama o episódio 9 de grande final, mas parte disso vem mais de páginas secundárias e comunidades do fandom do que de materiais oficiais detalhados da Glitch. Já detalhes mais específicos de título definitivo, duração e trama ainda precisam ser tratados com cautela, se não vierem diretamente de fonte oficial. E talvez a maior curiosidade de todas seja justamente esta. Digital Circus conseguiu transformar um projeto independente em um dos desenhos mais comentados da internet e agora caminha para um episódio final que já chega cercado de expectativa antes mesmo de estrear. Isso não acontece com qualquer animação. E se você quer saber a data, se inscreva-se e entre no link na descrição